Então, gente, falar sobre NOx é falar exatamente sobre essa carga. Então, definimos o número de oxidação como sendo a carga que o átomo adquire através de ligações químicas. Lembrando mais uma vez, essa carga tanto pode ser perdida como pode ser ganho. Tá? Então, se a gente tem aqui, ó, por exemplo, o sódio, vamos lembrar um pouquinho aqui, o sódio ele tem 11 de número atômico. Se a gente distribuir o sódio, a gente vai ter aqui um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Tá bom? Então, quando eu chego aqui em 3S1, eu tenho camada K, camada L e camada M. A camada M tem quantos elétrons nela? Um elétron. Nesse caso aí, você faz a pergunta, é mais fácil perder 1 ou ganhar 7 para chegar a 8? Óbvio, é evidente que é mais fácil ele perder 1. Se ele está perdendo 1, a sua carga passa a ser mais 1. E essa camada ela desaparece, fazendo com que a minha camada de valência seja essa daqui, 2S2 e 2P6. Então você está percebendo que essa cargazinha que ele está adquirindo é exatamente para atingir a estabilidade de um gás nobre, que é a estabilidade do octeto. Então o NOx ele gira em torno disso daí. Quando fala em número de oxidação, a primeira coisa que você vai lembrar é exatamente essa parte aqui. Beleza? Então, em cima disso, que nós vamos começar o nosso estudo de NOx, falando um pouquinho sobre as regras básicas de NOx. Quais são as regras básicas de NOx? Na realidade, nós vamos comentar aqui 10 regras básicas de NOx. 10, isso mesmo, 10 regras. Tá? E falar ao pé da letra para que quando você for fazer a atividade não tenha nem tanta dificuldade. Tá bom? Então vamos lembrar aqui, ó. Primeira regra de NOx, ele fala sobre a questão de substâncias simples. O que você não pode esquecer é que toda substância simples, toda, sem exceção de nenhuma, o número de oxidação dela vai ser 0. O número de oxidação dela será nulo. O que é uma substância simples? É uma substância que é formada pelo mesmo tipo de átomo. Então, se eu chego aqui para vocês e coloco, por exemplo, O2, vou botar aqui Cl2, O3, P4, vamos supor que Zn e etc. Se tratar de substância simples, seja ela metal ou ametal, sempre a carga do NOx será 0. Sempre. Tá? Aqui não tem nem o que discutir na realidade. Mas por que isso acontece? Porque quando você tem átomos iguais, ou um átomo em si, a carga ela se anula. Tá? Lembrar que o sódio ele só vai adquirir essa carga mais 1 se e somente se ele estiver ligado a outro elemento químico. Aí ele vai formar o que nós chamamos de um processo de ligação. Porque o número de oxidação é nada mais nada menos que um processo de uma ligação química. Continuando, segunda regra. Quando se fala na segunda regra, a gente vai lembrar aqui dos elementos do grupo 1 da tabela periódica, que é conhecido como elementos da família 1A. Exatamente, isso aqui é a antiga família 1A, que é aquela família ó, em que você vai ter aqui Li, na casa de Rubens, coisas da França ou coisas francesas, né? Todos esses elementos aqui, todos, sem exceção de nenhum, em qualquer tipo de composto, preste atenção nisso, qualquer tipo de composto, o número de oxidação dele será mais 1. A explicação está cravada aqui, quando eu coloquei o exemplo do átomo de sódio. Então, nesse caso aqui, ó, o lítio é mais 1, o sódio é mais 1, o potássio mais 1, o rubídio, o césio e o frâncio. Sempre mais 1, sempre cargas positivas.
A mesma coisa acontece com os metais alcalinos terrosos. Isso mesmo, os elementos do grupo 2 da tabela periódica, que são os elementos do segundo grupo da tabela periódica, mais conhecido como metais alcalinos terrosos. Que eu tenho aqui como exemplos a bela Magnólia casou com o senhor Barão. Então, todos esses elementos aqui, todos, qualquer tipo de composto que eles estejam, o número de oxidação sempre será mais 2. O NOx daqui sempre será mais 2. Então, nesse caso aqui, ó, 2 mais, 2 mais, 2 mais, sempre nessa sequenciazinha aqui, ó. Todos esses elementos, sem exceção de nenhum, tá? Vamos lembrar também aqui a quarta regra, que é importante, ó, de NOx, que são sobre os elementos do grupo 17, tá? Elementos do grupo 17. Prestem bem atenção nessa regra do grupo 17, vale lembrar, que são elementos que fazem parte da família 7A, exatamente a família dos halogênios, né, dos gases halogênios em si. Nesse caso aqui, o número de oxidação será menos 1 se e somente se o composto for binário. Isso mesmo, compostos binários são compostos que apresentam 2 elementos na sua estrutura. Então, se tiver um halogênio, que é do grupo 17, e ele formar um composto binário, o número de oxidação desse halogênio será menos 1. Então, não tem o que discutir. Ó. Se eu chego aqui para você e coloco, por exemplo, NaCl. Então, eu sei que é um composto binário e tem um halogênio, que é o cloro. Tá percebendo? Então, nesse caso, o NOx dele será menos 1. Toda vez, toda vez. Vamos botar outro binário aqui. Eu vou ter aqui, ó, o ZnBr2, que é o brometo de zinco. Nesse caso aqui é binário, tem 2 elementos, ó. Consequentemente, a carga dele também será quanto? Menos 1. Então, não esquece essa regra, pessoal, porque essa regra ela é fundamental. Porque quando chega lá na frente, aí o aluno fica dizendo, eu vi um cloro com NOx mais 7, eu vi um cloro com NOx mais 5. E o professor falou que o NOx do cloro era menos 1. Vale lembrar que ele vai ter carga menos 1 se e somente se, viu? Ele for um composto binário. Se ele não for binário, ele não vai ter essa carga menos 1. Se ele for ternário, quaternário, a gente vai ter que analisar a carga dele, que é o que a gente vai ver nas últimas regras envolvendo o número de oxidação. Tá bem? Aí aqui nós temos a quinta regra, que são elementos metálicos de NOx fixo. A quinta regra são os elementos metálicos de NOx fixo. Como assim elementos metálicos de NOx fixo? São aqueles elementos que não fazem parte do grupo 1 nem grupo 2, que fazem parte dos metais de transição e apresentam um número de oxidação fixo. Tá? São 3 elementozinhos que a gente requer o máximo de atenção. São eles, elemento como a prata, o zinco e o alumínio. A prata vai ter carga mais 1, o zinco vai ter carga mais 2 e o alumínio vai ter carga mais 3. São esses 3 elementos metálicos aqui que vão apresentar a carga fixa. Número de oxidação fixo durante o processo. Então, é uma coisa que você tem que lembrar. Mas eu vou ter que decorar? Não, tem critérios que nós vamos estabelecer lá na frente, em que esses critérios estabelecidos automaticamente levarão
a você, na própria atividade, lembrar que eles apresentam esses números de oxidação aqui. E que os mesmos apresentam o número de oxidação fixo. Se eu estou falando que existe número de oxidação fixo para elementos metálicos, vai existir também número de oxidação variável para elementos metálicos. E isso não é uma coisa nova para a gente. Por que não é uma coisa nova? Quando nós estudamos bases de arrênios, nós vimos lá que na nomenclatura das bases, o metal ele pode ser fixo e o metal ele pode ser variável. Então, nesse caso, a mesma coisa a gente vai utilizar aqui nesse processo. Tá bom? Então, vou jogar aqui para vocês. A questão da sexta regra, né? A sexta regra envolve elementos metálicos de inox variável. Quais são os elementos metálicos que apresentam o número de oxidação variável? Vamos aqui, eu vou começar primeiro pelo cobre, tá? O número de oxidação do cobre, você pode encontrar o cobre mais 1 e o cobre mais 2. Então, o cobre pode vir na forma de 1 mais e o cobre pode vir na forma de 2 mais. A mesma coisa acontece, o mesmo sistema em si acontece com o ferro. É um metalzinho que você encontra na maioria dos compostos também, o ferro. O número de oxidação do ferro, ele vai ser mais 2 e ele pode ser mais 3. Outro elemento é o ouro. Ó, o ouro. O número de oxidação do ouro pode ser mais 1. O número de oxidação do ouro pode ser mais 3. Mesma coisa acontece com o mercúrio também, tá? Mercúrio mais 1 e mercúrio mais 3. Temos também o cromo, tá? O cromo, se for do lado, tá, gente? Elementos metálicos do lado. Nesse caso, o cromo pode ser mais 2 e o cromo pode ser mais 3. Tem uma ressalva aqui sobre o cromo, que ele pode ser mais 6. Realmente, o cromo pode ser mais 6. Agora, vale lembrar que esse cromo, para ser mais 6, ele vai se considerar átomo central dentro da própria molécula. Tá bom? Então, não esquece disso. Cromo mais 6, ele pode sim apresentar número de oxidação, se e somente se ele for átomo central. Se ele for átomo periférico, ele não vai apresentar número de oxidação mais 6. Aí vem também o chumbo, que o número de oxidação pode ser mais 2 e o número de oxidação pode ser mais 4. E o outro estanho, que é da mesma família do chumbo, que o número de oxidação pode ser mais 2 e o número de oxidação também pode ser mais 4. O que é que acontece aqui nesse sistema? Vai vir questões, certo? Em que você pode encontrar compostos binários, compostos ternários, compostos quaternários e assim sucessivamente. Tá? Então vamos aqui, ó. Sétima regra, atenção para essa sétima regra. A sétima regra informa que os compostos binários, eles irão apresentar número de oxidação, a soma, né? A soma dos NOx será nula. Ou seja, será igual a zero. Obrigatoriamente, a soma dos NOx tem que ser zero nesse sistema aí. Então, vamos supor que vamos pegar o sal de punzinho. Eu gosto sempre desse exemplo do NaCl. O Cl é da família 7A, é composto binário, consequentemente, a sua carga é menos 1. Então, para a soma dar zero, o sódio tem que ser quanto? Mais 1. Tá? Então, aqui a soma está dando zero.
Se vier um númerozinho lá embaixo, ó, preste atenção aqui, que é o caso desse tipo de composto aqui, ó, Ag2S, tá vendo? Ó, quando vier um 2 aqui no meio, nesse caso, é binário, primeiro você vai analisar, é binário, aí você vai colocar uma carga positiva do lado esquerdo e uma carga negativa do lado direito. Olha como fica simples, gente. Aí vocês invertem, tá? Invertem o sistema. Nesse caso aqui, esse 2 vem para cá e esse 1 veio daqui, ó. Então, a soma vai dar 0 porque mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Com menos 2 daqui vai ser quanto? 0. Lembra sempre, você vai multiplicar o de cima pelo de baixo. Tá? Em todos os casos, sempre multiplico o de cima pelo de baixo. Aí veja só, continuando, aí aqui eu tenho PB e 2. Opa, PB e 2. Mesmo estilo, mesmo exemplo. Ó. Você vai colocar uma carga positiva para a esquerda, uma carga negativa para a direita e inverter. Ó. O 2 está aqui, veio daqui de cima. E o 1 que está no chumbo veio de cima do iodo. Ó que bacana. A soma vai dar 0 também. Então aqui você vai ter mais 2 vezes 1 vai dar mais 2. E menos 1 vezes 2 vai dar quanto? Menos 2. Então a soma das cargas estão se anulando. Olha outro exemplo aqui. O óxido de alumínio, a L2O3 no sistema. Mesmo exemplo também. Ó. Joga uma carga positiva para um lado, joga uma carga negativa para o outro. Nesse caso aqui, ó, esse 3 veio de cima do alumínio, que é exatamente a carga do alumínio, e esse 2 veio de cima do oxigênio. Então, você vai ter mais 6 e menos 6. Tá? Então, as cargas elas vão se anular. Professor, dá certo sempre fazer nesse esquema? Posso me garantir nesse esquema? Não. Isso só acontece se o composto for iônico. O que é um composto iônico? Que tenha metal na sua estrutura. Se você tiver um ametal na estrutura, você tem que ter bastante cuidado no que você vai fazer no sistema, tá? Porque você pode errar. É o caso aqui, ó, desse composto que eu vou colocar aqui como etc, tá? Aqui, ó, amônia, NH3, ó. Que se você colocar a carga positiva no N, fica errado, porque o N é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, é por esse motivo que o hidrogênio fica com a carga positiva e o N fica com a carga negativa. Esse 3 veio daqui de cima e esse 1 veio daqui de cima. Tá vendo? Ó, fazendo com que a soma dos NOx dê 0. Ó. Mais 1 vezes 3 dá mais 3, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, mais 3 com menos 3 vai dar quanto? 0 no sistema. Tá, gente? Então, muito cuidado, muita atenção, tá, nessas inversões. Se vier metais nas estruturas, pode inverter de olho fechado que vai dar certo o sistema acontecendo. Tranquilo? Vamos aqui para a 8ª regra. Falar um pouquinho, já que a gente comentou sobre o hidrogênio aqui na molécula da amônia. Tá? Então a gente vai falar sobre ele aqui e lembrar que o NOx do hidrogênio, ó, o NOx do hidrogênio, ele varia de menos 1, ele pode ser menos 1 e ele pode ser mais 1. Tá? O número de oxidação do hidrogênio. Como é que a gente vai tratar o hidrogênio sendo menos 1? Atenção, se ele estiver ligado a metal. O hidrogênio será menos 1 se ele for ligado a metal. E o hidrogênio será mais 1 se ele estiver ligado a metal. Tá bom? Não esquece disso no sistema, porque um vai envolver um composto iônico e o outro vai envolver um composto covalente dentro do próprio sistema. Então vamos ver aqui alguns exemplos de hidrogênio. Eu tenho aqui o NaH, o hidreto de sódio, por exemplo. Tá? O sódio é da família 1A. Então, o sódio é mais 1 NOx. Para a soma dar 0, o hidrogênio tem que ser quanto? Menos 1, o número de oxidação. Tá bom? Aí aqui, ó, você pode ter também o HCl, ó.
O cloro é da família 7A, é um composto binário, beleza? Então o cloro vai ser menos 1 e o hidrogênio agora será quanto? Mais 1. Tá bom? E sempre nesse esquemazinho, ó. Você pode ter o hidreto de alumínio, AlH3, ó, por exemplo, hidreto de alumínio, onde aqui você tem menos 1 no oxigênio, tá? No hidrogênio, desculpe, então vai dar menos 3, e aqui o alumínio vai ser mais 3, ó. Na própria molécula de água em si, ó, H2O, tá vendo? O hidrogênio aqui vai ser mais 1 e o oxigênio será quanto? Menos 2. Fica a dica. Se o hidrogênio estiver para o lado esquerdo, ele é positivo, ele é mais 1. Se o hidrogênio estiver para o lado direito, ele é negativo, ele será menos 1. Com exceção dessa moléculazinha aqui, ó. Essa amônia, o hidrogênio está do lado direito, mas a carga dele é quanto? Mais 1. Então só tem essa regra sobre a questão do hidrogênio. Então não custa nada a gente lembrar disso daí. Beleza? Vamos aqui à nona regra. A nona regra fala no NOx do oxigênio. Que o NOx do oxigênio ele varia de menos 2 a mais 2. Exatamente isso. Mas na maioria dos casos, 95% dos casos, o oxigênio é menos 2. Isso aí é de praxe. Tá? Isso é de praxe, pode ter certeza que você não tem como errar. Como eu sei quando é que é menos 2, menos 1, mais 2, mais 1, pelo sistema aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, CaO, H2O2, água oxigenada, O2, O2F2 e OF2. Tá aí. Você tem cinco moléculas que contêm átomos de oxigênio. Eu não vou colocar aí, eu vou colocar etc, porque tem muito mais moléculas, né? Isso aqui é só para a gente ir treinando no sistema. Vou colocar etc aqui também. O cálcio ele é de que família? 2A. Então a carga do cálcio é quanto? Mais 2. Para a soma dar zero, o oxigênio tem que ser quanto a carga dele? Menos 2. Então isso daí, você está vendo o nosso oxigênio como sendo menos 2. Aqui eu tenho o hidrogênio que está para o lado esquerdo, então a carga dele é mais 1. Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Para a soma dar zero, o oxigênio tem que ser quanto? Menos 1. Porque menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Pessoal, voltei, viu? Então, recapitulando aqui, ó. Nesse caso aqui, o NOx oxigênio varia de menos 2 a mais 2 no processo. Então, aqui ele vai ser menos 2. Deixa eu ver aqui se falhou aqui. Então, aqui ele vai ser menos 2, tá? Porque ele está ligado a um metal. Então, vai ficar menos 2, porque o cálcio é mais 2. Então, as cargas aqui se anulam. A mesma coisa acontece aqui também, tá? O oxigênio está do lado direito e o hidrogênio está do lado esquerdo. O hidrogênio do lado esquerdo é mais 1, o oxigênio do lado direito é menos 1. Substância simples é 0. Lembra disso, substância simples é 0. Lembra também, dentro do próprio sistema, que o oxigênio ele vai ser mais 1 e ele pode ser também mais 2, se e somente se ele estiver ligado ao elemento flúor. É o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então, por isso o nosso oxigênio irá apresentar cargas positivas no processo. Beleza, gente? Então vamos aqui, vamos para o próximo. Deu uma panezinha aí, mas a gente voltou, né? Vamos falar agora sobre a última regra de número de oxidação. Falar agora sobre a questão dos compostos ternários
e dos compostos quaternários e compostos com cargas, que é o que vai servir no nosso processo de aprendizagem, né? Então, gente, 95, vale lembrar, 95% dos casos, o número de oxidação do oxigênio ele será menos 2. Vamos para cá. 10ª regra. 10ª regra fala sobre compostos ternários quaternários e compostos com carga. Sabemos que compostos ternários são compostos que apresentam 3 elementos. Não é novidade para o nosso aluno Química Aplicada a determinação desses compostos aí, do NOx, esses compostos. Ok, eu vou começar mostrando aqui um ácido, ó, H3PO4. Lembra que quando a gente determinava o nome do ácido, a gente fazia nada mais nada menos que um simples cálculo de NOx. Então é em cima disso que a gente trabalha também, em cima desse sistema. O oxigênio NOx é menos 2 e o hidrogênio NOx é mais 1. Aí você vem aqui e faz, ó, multiplica o de cima pelo de baixo. Mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. E aqui do outro lado você tem menos 2 vezes 4, que vai dar menos 8. Então mais 3 com menos 8 dá menos 5. Sobe invertendo o sinal, fica mais 5. Então esse é o NOx, o elemento central. Tem gente que gosta de fazer com variável x. Tem gente que gosta de pegar, calcular dessa maneira aqui, ó, H3PO4. Aí coloca o NOx, o oxigênio, que é menos 2, e o NOx, o hidrogênio, que é mais 1. Aí aqui no meio coloca x. Aí faz assim, ó, mais 1 vezes 3, ó, dá mais 3, sempre o de cima vezes o de baixo. X vezes 1 dá x. E menos 2 vezes 4 dá menos 8. E igual a 0. Porque a soma tem que dar 0, obrigatoriamente. Então, nesse caso aqui, x vai dar igual a quanto? A mais 5. Ou você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, de forma direta, prática e bem objetiva, tá, gente? Porque lembra que tu tá trabalhando para um processo de vestibular. E o nosso pior inimigo, o nosso pior concorrente é o tempo. Tá? Então, o tempo é o nosso vilão durante todo esse processo. Então, se a gente tiver artifícios que sejam de forma rápida e direta, vai facilitar a nossa vida e, consequentemente, a gente vai chegar ao nosso objetivo principal, que é acertar a questão do vestibular. Vamos supor, preste atenção aqui nesse composto, que esse composto tem uma carga, por exemplo, Al2, SO4, 3, sulfato de alumínio. Para a gente determinar o número de oxidação do átomo de enxofre, a gente vai ter que abrir a molécula, tá? Vai ter que tirar o parênteses da molécula. Então, como é que a gente faz aqui para abrir a molécula? Separa o alumínio do enxofre e do oxigênio. Só que aqui você vai fazer a regrinha, ó. 3 vezes 1 vai dar quanto? 3. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. E repete o 2 que está fora do parêntese. Beleza? Sempre você vai multiplicar o que está fora com o que está dentro. O que está fora com o que está dentro. Tá vendo esse 3 que está aqui, ó? Esse 3 veio daqui de cima, ó. Então ele é referente à carga do alumínio. Sempre vai ser assim, professor? Sempre. Tá? Então o 3 que está lá do outro lado, ele sobe para o alumínio com carga positiva. E você também tem a questão de quem? Do oxigênio, que é 2 menos, a carga dele. Beleza? Aí você faz a continha matemática de forma simples, rápida, prática e objetiva, fazendo isso daqui, ó. Mais 3 vezes 2 dá mais 6. Aí aqui, ó, menos 2 vezes 12, menos 24.
Repetindo, mais 3 vezes 2 mais 6, menos 2 vezes 12, menos 24. Mais 6 com menos 24 dá menos 18. Só que se de cima para baixo eu estou multiplicando, de baixo para cima eu vou o quê? Dividir. Então eu vou ter menos 18 dividido por 3. Ó. Vai dar menos 6. Vai subir quanto agora? Mais 6. Não é isso? Porque você tem que lembrar que o contrário da multiplicação é a divisão. E vice-versa. Tranquilo? Então, para compostos ternários, muita atenção nesse tipo de composto. Tá bom? E se você tiver compostos orgânicos também, do tipo C2H6O, por exemplo, que é o etanol, o número de oxidação do oxigênio é menos 2, do hidrogênio é mais 1. E aqui você vai colocar X no carbono. Então, quando você colocar X, você vai ter X vezes 2, 2x, mais 1 vezes 6 dá mais 6, menos 2 vezes 1 dá menos 2. E aqui, ó, igual a zero. Quando você fizer esse cálculozinho, X vai ser igual a menos 2. É a carga do carbono no composto orgânico. Tá bom, gente? Então, isso são compostos ternários. Se tiver na estrutura um composto quaternário, que é o caso desse camarada aqui, ó, o bicarbonato de sódio, ou hidrogênio carbonato de sódio, como você queira chamar, o NOx do oxigênio é menos 1, aliás, menos 2, desculpe. O NOx do sódio, família 1A, é mais 1, e o do hidrogênio também é mais 1. Tá? Então, aqui você vai fazer mais 1 com mais 1, vai dar quanto? Mais 2. E menos 2 vezes 3, ó, vai dar menos 6. Aqui dá menos 4. Quando subir, inverte o sinal, fica quanto? Mais 4, o número de oxidação. Isso é quando você vai calcular o número de oxidação para compostos quaternários, ou seja, compostos que têm 4 elementos diferentes na sua estrutura. E nós temos também a questão dos compostos com carga. Exatamente aquele compostozinho que você encontra, ó, o íon amônio, por exemplo, NH4+. E você quer saber quanto vai ser a carga desse camarada aqui, que é X, ó. Aí você vai fazer aqui, ó, você vai pegar X, multiplicar por 1 que está embaixo, vai dar X. Aí mais 4 vezes. Quanto é o NOx do hidrogênio? O NOx do hidrogênio é mais 1. Igual, quanto é a carga que ele deu na questão aqui? Mais 1. Olha só, gente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse mais 1 aqui é o NOx do hidrogênio. E esse mais 1 daqui é a carga do composto. Foi pura coincidência isso acontecer. Tá? Isso foi pura coincidência acontecer. Então, quando você calcular x aqui, você vai obter menos 3 de carga. Pode fazer a continha que vai dar menos 3. Por que eu estou falando que é pura coincidência o NOx do hidrogênio ser igual à carga do composto? Porque se você pegar, vamos supor, essa molécula aqui, ó, o clorato, vamos supor o clorato, e você queira determinar o número de oxidação do cloro, você vai colocar um x aqui em cima, ó. Aí você vai fazer x vezes 1, vai dar x. Aí, mais 3 daqui, ó, vezes o 3 não está ligado ao oxigênio. Então, o número de oxidação do oxigênio é quanto? Menos 2. Igual a carga que ele está dando. Quanto é a carga que ele está dando? Menos 1. Tá vendo que agora não bateu, ó? Aqui em cima foi mera coincidência, tá? Então, aqui embaixo já não bateu. Então, quando você for calcular x aqui, x vai dar quanto? Mais 5 em relação ao número de oxidação do processo. Beleza, gente? Então, olha só. Nós trabalhamos hoje todas as regras básicas de NOx, tá? Tanto para compostos binários, ternários, quaternários, compostos com carga.
Nós vimos todas as regras básicas de NOx. Tá? Quando o NOx é fixo, quando o NOx é variável. E você não vai precisar decorar absolutamente nada. O que a gente aprendeu na aula de hoje é um tripé, tá? É um alicerce para a questão dos balanceamentos, processo de redox, né? Que é o processo de oxirredução, e a parte eletroquímica que necessita do processo redox, para que você possa compreender o conteúdo. Terminou agora a nossa live, mas o nosso aluno ele tem agora, nesse exato momento, uma atividade número de oxidação, que, salvo engano, eu coloquei quase 70 compostos para você determinar o NOx. Então, veja só, agora você vai praticar para que a gente, às 18 horas, entre via Hangouts Meet e tire todas as dúvidas sobre número de oxidação. Beleza, gente? Então, eu vou me despedindo aqui de vocês dessa live. Agradeço por quem esteve presente, tá? E até mais tarde, né? Se Deus, nosso bom Deus, permitir. Valeu, gente. Obrigado. Eu vou